Pessoal, vamos falar então sobre o último assunto aqui que a gente vai poder falar de ondas sonoras. Tem muita coisa ainda para ser falada, mas é o que vai dar para fazer diante do tempo disponível, que é o efeito Doppler, um fenômeno que a gente vai investigar aqui. O efeito Doppler eu vou definir para vocês como sendo a alteração de uma frequência detectada de uma fonte sonora em relação à frequência original. Isso acontece devido ao movimento entre fonte sonora e o detector. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem uma fonte sonora, sei lá, um apito, um alto-falante, alguém que está falando, ou não sei. Alguma coisa que emite som e alguma coisa que está detectando esse som, por exemplo, o ouvido de uma pessoa ou um microfone. O fato de haver movimento da fonte sonora, do detector ou de ambos faz com que a frequência do som detectado não seja igual à frequência do som emitido. Em geral, o que nós temos é o seguinte: digamos aqui que você tem um carro, uma sirene de polícia ou de ambulância. Aqui seria a luz, né? Mas vamos imaginar que é som. Então, isso daqui está emitindo ondas sonoras e digamos que você tenha ele se aproximando de você. Você está lá na calçada e ele vai passar aqui na rua, na sua frente. Então, há uma aproximação. Nossa, está bem fora de escala isso. Um pouquinho melhor. Então está tendo uma aproximação da fonte sonora em relação a você. Então emite-se uma frequência f e ouve-se uma frequência diferente, f'. Em geral, quando há uma aproximação, f' é maior do que f, ou seja, ouve-se uma, uma frequência mais aguda, um som mais agudo do que de fato foi emitido. Agora, se por outro lado este cara aqui está do outro lado da ambulância, ela acabou de passar por ele. Ele ouviria uma frequência f', duas linhas, de forma que f', é menor do que f. Tá? Então, a regra em geral é aproximação, a frequência ouvida aumenta, afastamento, a frequência ouvida diminui. E tem uma coisa muito interessante. Se, digamos, este carro aqui está com uma velocidade de, sei lá, 5 metros por segundo. Se você inverter a situação, esse carro ficar estacionado com a sirene ligada e você correr com 5 metros por segundo, é uma velocidade muito alta. Não sei se alguém consegue correr com 5 metros por segundo. Consegue, né? 100 metros rasos os atletas fazem em 10 segundos. Então, 5 metros por segundo dá 10 metros por segundo para um atleta, então 5 metros por segundo é possível. Então, se essa ambulância ficar parada e quem se mover for você, acontece também o efeito Doppler, a frequência que você ouve é maior do que a frequência emitida, mas a frequência não é igual, não é a mesma situação. Apesar do movimento relativo ser o mesmo, você ouve uma frequência mais aguda, mas essa frequência mais aguda não é exatamente aquela que você ouviria caso você estivesse parado e a ambulância estivesse se movimentando. Então, nós vamos separar aqui essa análise em duas situações. Primeira situação: vamos assumir que a fonte sonora está parada e ouvinte em movimento. Aqui a gente vai roubar uns termos do inglês. A fonte normalmente é simbolizada pela letra S, S de source, que é fonte em inglês. Então, para não ter que ficar desenhando aquela sirene, vamos desenhar aqui um ponto, que é a fonte, da onde o som é emitido. Então, eu vou ter circunferências concêntricas aqui.
Inclusive, como essa ferramenta que eu uso para dar aula não tem circunferência, eu não sei porquê, eu vou usar o PowerPoint. Bom, então tá aqui, eu fiz o desenho lá no PowerPoint, importei para cá. Então são círculos concêntricos, onde eu diminuí aqui a distância entre os raios dos círculos em valores iguais. Então, aqui no centro nós temos a fonte sonora que produziu. Esses círculos representam as frentes de ondas em um meio isotrópico, certo? Então, a velocidade de propagação é radial, né? As distâncias radiais significam velocidade de propagação da onda. Tá? Então, ela não tem um único sentido de propagação. Toda direção radial é uma possível direção de propagação. A gente pode pensar essas linhas azuis, que formam os círculos, como máximos de pressão. E o ponto médio entre dois traços azuis consecutivos é o mínimo de pressão. Então, se a gente fosse fazer um gráfico de valores de pressão, a gente teria aqui valores máximos, mínimos, máximos, mínimos. Então, a gente teria uma onda mais ou menos com essa cara aqui. Pensando em essas elevações e depressões como sendo variações de pressão do ar. Então, o que é o comprimento de onda nessa representação? O comprimento de onda é a distância entre a distância radial de duas circunferências consecutivas, em duas frentes de onda consecutivas. Quando um ouvinte parado ouve o som emitido por uma fonte sonora também parada, espera-se que a frequência que ele ouça é a frequência emitida pela fonte sonora. Como que ele tem essa informação da frequência que foi emitida? Ora, toda vez que chega aos seus ouvidos uma frente de onda, vou esboçar aqui uma delas, toda vez que uma linha azul dessa chega até ele, sendo essa linha azul um valor máximo de pressão, vai causar um empurrãozinho no seu tímpano. Vai dar uma empurradinha para dentro do tímpano. E logo após a passagem dessa frente de onda, quando ele está nesse valor intermediário, o seu tímpano leva uma puxadinha, porque aqui o valor de pressão é abaixo da pressão atmosférica, um vale, enquanto aqui é acima. Então a pressão aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então quando passa a frente de onda por ele, empurra, puxa, empurra, puxa. Então, este movimento do tímpano de ser empurrado e puxado, empurrado e puxado, empurrado e puxado, o número de vezes por segundo que ele sofre esses empurrões e puxões é a frequência ouvida. Espera-se que a frequência ouvida seja a mesma frequência emitida, que é o número de vezes que essa fonte sonora oscila. Para facilitar, vamos supor que ela está oscilando aqui para frente e para trás. O número de vezes para frente e para trás que a fonte sonora oscila, todas as direções, na verdade, né? É a frequência emitida. Por que quando ambos estão parados, essas duas frequências são as mesmas? A gente tem que pensar em número de frentes de onda. Deixa eu diminuir a espessura da caneta. Número de frentes de onda que intercepta o ouvido. Então, este número eu vou chamar de n minúsculo, tá? Por segundo, tá? Esse n vai ser o quê? Após esse som ser emitido por um intervalo de tempo ΔT, o raio, essa distância radial aqui,
ele vai ser a velocidade de propagação do som vezes o tempo em que esse som foi emitido. Isso vai dar a distância radial. Se você divide essa distância radial pelo comprimento de onda, que é a distância consecutiva entre duas frentes de onda, você vai dividir uma distância por uma distância, vai dar um número adimensional, que é o número de frentes de onda. Isso é lambda. O que é a frequência ouvida? A frequência f'. É este número de frentes de onda que intercepta o ouvido dele por unidade de tempo. Portanto, vai dar a velocidade do som sobre lambda. E velocidade de uma onda sobre lambda é a frequência dessa onda. Conclusão, o f', que é a frequência ouvida, vai ser igual a f, que é a frequência emitida. Portanto, quando ambos estão parados, a fonte sonora e o ouvinte, a frequência ouvida é igual à frequência emitida. Agora vamos pensar o que acontece se esse ouvinte resolve a começar a correr em direção a essa fonte sonora. Então, vou representar de novo o nosso bonequinho aqui. Eu vou chamar essa velocidade dele de VO, velocidade do ouvinte. Tá? Ele começou a correr para cá. E, por outro lado, as ondas estão se propagando com uma velocidade do som. Então, o que vai acontecer? Se a frequência que ele ouve é o número de frentes de onda que ele intercepta o ouvido por unidade de tempo, é como se ele estivesse correndo contra o vento. Além dessas frentes de ondas estarem se expandindo e por si só chegarem até ele a cada segundo, ele vai interceptar um número adicional de frentes de onda devido a este movimento. Tá? Então, eu vou ter o n, que é o número de frentes de onda que chega até ele, que é dado por velocidade do som sobre lambda, mas eu vou ter um n', que é um número adicional de frentes de onda que o ouvinte intercepta. Então, essa parte aqui de cima é as frentes de onda que interceptam ele. Aqui, se eu escrever isso, vai ficar muito apertado. Então, na prática, esse número aqui seria o número de frentes de ondas que por si só interceptam o ouvinte, e n' é o número adicional de frentes de onda. Então, na prática, esse ouvinte vai ser receber, ele vai passar por ele um número total de frentes de onda, que é o n mais o n'. O n a gente já encontrou uma expressão para ele, né? É a velocidade do som sobre lambda. Lembrando que lambda é essa distânciazinha aqui entre duas frentes de onda consecutivas. Agora, devido ao fato dele estar correndo em direção à fonte sonora, o que vai acontecer? Passado um tempo ΔT, ele vai andar daqui, por exemplo, até aqui assim. Qual é essa distância que ele vai ter percorrido? Vou chamar de ΔX.
Esse número adicional vai ser o quê? O ΔX, que é a distância que ele percorreu, dividido pela distância entre duas ondas consecutivas lambda. Só que este ΔX, eu posso escrever ele como sendo a velocidade do ouvinte vezes o ΔT. Conclusão: o número total de frentes de onda que chega neste ouvinte vai ser a velocidade do som sobre lambda. Tem um ΔT aqui, né, gente? Esqueci de colocar aqui em cima. Velocidade do som vezes ΔT sobre lambda. Aqui também, né? E o número que ele intercepta é velocidade do ouvinte vezes ΔT sobre lambda. A frequência ouvida é o número de frentes de onda que interceptam ele por unidade de tempo, portanto, F' é igual a N total sobre ΔT, portanto, velocidade do som vezes ΔT sobre lambda, mais velocidade do ouvinte vezes ΔT sobre lambda, tudo isso sobre ΔT. Esse intervalo de tempo se cancela aqui e aqui. Frequência ouvida será frequência do som sobre lambda é a frequência emitida. Mais VO sobre lambda. Aqui, ao invés de escrever a frequência emitida, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou manter aqui a velocidade do som sobre lambda. E lembrar vocês que o comprimento de onda, esse daqui, vai ser igual à velocidade do som sobre a frequência emitida. Então, substituindo essa fração aqui no lugar do lambda, ou seja, aqui e aqui, você pode escrever que F' é igual à velocidade do som vai ficar estranho escrever isso, a velocidade do som sobre a velocidade do som. Mas eu poderia escrever só um, né? Mas eu vou deixar assim. Mais, substituindo aqui, vai dar F, que multiplica VO, que é do ouvinte, sobre a velocidade do som. Eu escrevi assim para que a velocidade do som fosse um denominador comum de ambas as frações. Portanto, a frequência ouvida F', o F está nos dois termos, pode deixar em evidência, vai ser F, que multiplica a seguinte fração. Velocidade do som mais a velocidade do ouvinte sobre a velocidade do som. Essa frequência ela está multiplicando a fração como um todo, tá? Não só a velocidade do som. Então,
essa mesma análise, então essa expressão aqui vai me dar a frequência ouvida, detectada, em termos da frequência real emitida, que é a frequência f. Tá? Como você pode ver, se a velocidade do ouvinte for zero, você vai ter aqui 1, e essas duas frequências serão iguais. Quanto maior for a velocidade do ouvinte, maior vai ser a frequência f' em relação a f. Essa mesma análise eu poderia fazer, eu não vou repetir, só vou justificar, se esse ouvinte estivesse correndo, correndo na direção contrária à direção de propagação do som. Neste caso, o que aconteceria? Você diminuiria esse n' aqui, não seria um número adicional, ele seria um número reduzido, uma redução, é um decréscimo de frentes de onda. Conclusão, aqui não teria um sinal de mais, teria um sinal de menos. Então, você faria essa mesma análise com o sinal de menos aqui, com o sinal de menos aqui, que depois viria para cá e, finalmente, terminaria aqui com o sinal de menos. Portanto, essa expressão do jeito que eu escrevi seria para uma aproximação. E a expressão para o afastamento seria bastante semelhante, só que com um sinal contrário. Seria assim. F' é igual a F, velocidade do som menos a velocidade do ouvinte, sobre a velocidade do som. Isso aqui para o afastamento. Afastamento do ouvinte em relação à fonte sonora, o que causaria uma diminuição da frequência ouvida. Agora, como eu falei, no caso em que a fonte sonora se move e o ouvinte está parado, a análise muda. E o resultado que a gente chega não é esse, é diferente. Então, eu tenho aqui aquelas esferas, na verdade circunferências, que representam esferas, e quando a minha fonte sonora está se deslocando, essas esferas deixam de ser concêntricas. Apesar da velocidade de propagação ser a mesma em todas as direções, o fato da fonte sonora estar se movendo faz com que o ponto a partir do qual elas foram emitidas não sejam coincidentes. Então, são esferas que não são concêntricas. A maior esfera de todas representa a frente de onda emitida há mais tempo. Portanto, essa esfera maior aqui, essas esferas a gente vai deslocar elas. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Vou copiar essa esfera aqui. Vamos começar com a de dentro. Então, é como se cada uma dessas esferas fosse um pouquinho deslocadas para frente. Então, ela estava aqui. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui, a meio quadradinho de distância para frente. Depois vai acontecer a mesma coisa com a esfera um pouco mais externa. Mais ou menos aqui assim, né? Depois com a outra.
Deixa eu só apagar aqui essa parte que ficou deslocada. Então, o que a gente consegue observar aqui nessa imagem onde eu desloquei cada esfera? Ou seja, elas continuam sendo esferas, mas elas não compartilham o mesmo centro. Você percebe que elas dão uma achatada numa direção, que é esse lado direito aqui da ilustração, e elas dão uma afastada, as frentes de ondas consecutivas, em relação aqui do lado esquerdo. Por que isso aqui acontece? Eu vou desenhar alguns pontinhos vermelhos que representam, mais ou menos aqui no meu olhômetro, o centro de cada uma dessas esferas. Aqui tem um, mais ou menos aqui assim, quase que em cima da outra tem o outro. Essa esfera, o centro dela está aqui. E essa esfera, o centro dela está aqui assim. Então, veja só. Esse pontilhado vermelho aqui é só para a gente relacionar cada ponto vermelho com a sua respectiva esfera. Esse é o centro dessa esfera. Esse é mais ou menos o centro dessa esfera aqui. Vou fazer uma linha que fica melhor. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, tem o centro das esferas. E o que são esses pontos? São as posições da fonte sonora. Como a fonte sonora está se deslocando, essa posição 1, 2, 3, são 4 posições que eu representei. Então, essa seria a posição mais nova dela, mais recente. S2, desculpa, S4. Essa seria o S3. Essa seria o S2 e essa seria o S1. De forma que, como a fonte sonora agora está se deslocando, deixa eu fazer de vermelho mesmo, existe uma certa velocidade dessa fonte sonora, que eu vou chamar de Vs. Muita atenção! Não confunda esse Vs com a velocidade do som. Essa aqui é a velocidade da fonte. Como eu falei, a fonte sonora, eu vou manter a anotação dos livros, ele chama a velocidade da fonte sonora de Vs porque fonte em inglês é source. Tá? Por isso que eu escrevi aqui embaixo a velocidade do som mesmo. Eu escrevi inteira a palavra. Tá? Então, o que é esse Vs? É a velocidade da fonte sonora. Por ela estar se deslocando, ela emite aí as frentes de onda em posições cada vez mais diferentes. Tá? Quanto que ela se desloca entre a posição em que ela emitiu uma frente de onda e a posição em que ele emitiu a próxima frente de onda? Ora, é a velocidade da fonte sonora Vs multiplicada pelo tempo que levou entre uma emissão e a próxima emissão. E qual que é esse tempo que demora para emitir uma onda e emitir a próxima onda? É um período, né? Um período de oscilação da fonte, que é o inverso da frequência. Devido a esse achatamento que existe em uma das direções, se um ouvinte estiver aqui, ele vai pensar, na verdade ele não vai pensar nisso, né? Ele só vai ouvir. Mas o que ele ouve deve-se a um achatamento aparente dessas distâncias. Ou seja, é como se o comprimento de onda aqui fosse um comprimento de onda artificialmente menor, um lambda linha, um lambda achatado. E como a gente sabe, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, aqui é como se eu diminuísse o comprimento de onda. Então, eu tenho como calcular a diminuição do comprimento de onda. Afinal de contas, é como se houvesse um lambda linha, que é um lambda achatado, que é igual ao comprimento de onda original dessa onda,
menos uma quantidade. Que quantidade é essa? É essa distância percorrida pela fonte sonora entre uma vibração e a próxima, ou seja, Vs, que é a velocidade da fonte sonora, vezes t. Lambda', portanto, vai ser lambda menos Vs, período de oscilação é 1 sobre a frequência. Vou passar para outro slide. Então, ao invés de escrever lambda, que é o comprimento de onda, eu posso escrever a velocidade do som sobre uma frequência real emitida. E o comprimento de onda ouvido é a velocidade do som sobre uma frequência ouvida. Essa é a relação entre comprimento de onda aparente e frequência aparente. Então, substituindo essas duas relações ali em cima, você vai ter velocidade do som sobre f' é igual a velocidade do som sobre f menos a velocidade da fonte sobre f. Se você inverter aqui essa relação, como aqui o denominador é comum a ambos, você pode encontrar que f' é igual, vou escrever aqui sobre a velocidade do som, é igual a f sobre a subtração da velocidade do som menos a velocidade da fonte. Portanto, a frequência f' é igual a f, que multiplica a seguinte fração: velocidade do som sobre velocidade do som menos a velocidade da fonte. Então, o que acontece? Tem um sinal de menos aqui. Então, eu estou diminuindo o denominador. Se eu diminuo o denominador, eu aumento a fração. Portanto, quando eu me aproximo, quando a fonte sonora se aproxima de mim, a frequência ouvida é maior do que a frequência real. Se a fonte sonora está parada, esse Vs é zero, a velocidade do som sobre a velocidade do som vai dar 1 e as duas frequências acabam sendo iguais. Tá? Essa mesma análise eu faria se esse ouvinte estivesse do lado de cá. Eu não vou fazer, não se preocupem. Mas se esse ouvinte estivesse do lado de cá, o que mudaria? Ao invés do comprimento de onda aparente, ser menor, ele passa a ser maior, ele passa a ser dilatado. Sumiu a cabeça do meu ouvinte. É como se esse comprimento de onda aqui passasse a ser dilatado e não diminuído. Porque agora essa fonte sonora está se deslocando para longe do ouvinte. Portanto, eu tenho a distância natural entre as duas frentes de onda esféricas e um acréscimo ao invés de um decréscimo. Ao invés de ter uma diminuição, eu tenho um aumento. Portanto, eu repetiria a mesma análise com um sinal positivo, o que acarretaria numa equação final igual a essa com sinal positivo. Portanto, essa expressão que eu cheguei aqui, ela serve quando existe uma aproximação da fonte sonora em relação ao ouvinte.
E uma expressão muito semelhante, a gente chegaria com o sinal trocado. No caso de um afastamento da fonte sonora, a fonte sonora fugindo do ouvinte. Então, essas quatro possibilidades, ouvinte se aproximando, ouvinte se afastando, fonte sonora se aproximando, fonte sonora se afastando, a gente consegue compilar numa única equação, que é a seguinte, porque ela pode também acontecer simultaneamente. Na verdade, não existe só quatro possibilidades. Existem estas quatro e outras quatro, que serão vou colocar um carro aqui, que representa a fonte sonora. E o ouvinte. Tá? Então, temos as quatro possibilidades, que são este cara vindo para frente, este cara vindo para trás, este cara vindo para trás e este cara vindo para frente. Além dessas quatro, temos as possibilidades que podem acontecer concomitantemente, que são ambos se aproximando, ambos se afastando um do outro, o carro correndo atrás da pessoa, ou seja, uma tendência da fonte sonora se aproximar do ouvinte, mas do ouvinte se afastar da fonte sonora. E o ouvinte tentar se aproximar da fonte sonora e a fonte sonora fugir do ouvinte. Tipo você correndo atrás do carro de churros. Tá? Então temos essas quatro e as outras quatro que são mais pure play, assim, que você pode chamar que um está parado. Então, temos 8, né? Se eu estou esquecendo de alguma. Vou colocar as outras quatro aqui. Opa, não deu. Espera aí. Agora vai dar. As outras são este cara parado e este cara parado. Vamos escrever a equação para cada uma dessas 8. Começando dessa primeira aqui. Ó. Um se aproximando do outro. Você vai ter frequência ouvida igual a frequência emitida, que multiplica a fração. Neste caso, é uma tendência de ambos se aproximarem. Então, em cima aqui você vai ter velocidade. Lembra, o carro representa a fonte e a pessoa representa o ouvinte. Velocidade do som mais velocidade do ouvinte. A velocidade do ouvinte sempre vai no numerador da fração, tá? E embaixo, velocidade do som menos velocidade da fonte. Então, é uma aproximação de ambos. Tá? Por que menos embaixo? Porque, olha aqui, ó, no caso da fonte em movimento,
A velocidade da fonte é sempre no denominador. No caso da aproximação, é sinal de menos. No caso de afastamento da fonte, é sinal de mais. Para o ouvinte em movimento, o afastamento é sinal negativo, em cima, velocidade do ouvinte sempre em cima, e a aproximação é sinal de mais. Vou copiar aqui essa fração, porque só vai mudar os sinais, tá? Então, neste caso aqui, um fugindo do outro, você vai inverter a situação. O ouvinte foge, então é sinal negativo em cima. A fonte se afasta, então é sinal positivo embaixo. Parece estranho, né? Mas você tem que aumentar o denominador para diminuir a fração. Próximo caso. A fonte sonora até tenta se aproximar, então aqui é sinal negativo embaixo. Mas o ouvinte está se afastando, então só do lado do ouvinte ele tende a diminuir a frequência ouvida. Neste caso, o último aqui, não é o último, né? O quarto caso. O ouvinte tenta se aproximar, então é positivo em cima, mas a fonte sonora está fugindo, então ela tende a diminuir, então é positivo embaixo. Vamos para esses casos aqui onde um dos dois está parado, então você vai ter F', frequência ouvida, é maior do que a frequência emitida, né? Só que a fonte sonora está parada, então aqui embaixo você só vai ter a velocidade do som. E em cima você vai ter a velocidade do som mais a velocidade do ouvinte. Neste caso aqui, o ouvinte está se afastando, portanto aqui é negativo. Nos dois últimos casos, você vai ter frequência ouvida sendo maior do que a frequência emitida, mas devido a uma aproximação da fonte sonora. Então, você vai ter aqui em cima apenas a velocidade do som e embaixo a velocidade do som menos a velocidade da fonte. E no último caso, também o ouvinte parado, mas agora a fonte está se afastando, portanto, aqui no denominador vem o sinal positivo. Então, isso daqui resume aí a parte de efeito Doppler. Pena que não dá para deixar num quadro só, né? Então ficaria bonito. Aqui dá mais ou menos para entender. Dá para a gente compilar essas 8 possibilidades numa única equação, que é a equação geral do efeito Doppler. Ela vai falar o seguinte: F', a frequência ouvida, é a frequência emitida que multiplica a seguinte fração. Em cima sempre vai vir velocidade do som e a velocidade do ouvinte, que eventualmente pode ser zero. E embaixo a velocidade do som e a velocidade da fonte sonora. E aí você vai usar o jogo de sinais. Os sinais vermelhos e superiores eu vou usar para aproximações. Então, quando há aproximação, em cima é mais, embaixo é menos. E quando há o afastamento, embaixo é menos, desculpa, em cima é menos e embaixo é mais. O que não significa que você não possa usar um sinal superior no numerador
e inferior no denominador. Tá? Então, sinais superiores significam aproximações e sinais inferiores significam afastamentos.